Alguma vez na sua vida você já se perguntou o que você veio fazer nesse mundo? Pois bem, eu também já me perguntei o que eu vim fazer nesse mundo há mais ou menos uns, 12 anos atrás. 12 anos atrás, eu tava tinha acabado de entrar na casa dos 20 anos e eu parei e pensei, o que eu estou fazendo nesse mundo? Se o mundo é mau. Vamos lá, que eu vou contar a minha história e como Deus tem falado comigo através da palavra. Como Ele tem dirigido os meus passos através da palavra. Eu quero te contar um segredo aqui nesse vídeo, que não é tão segredo assim, que na Bíblia, se você não sabia, a Bíblia é o nosso manual de vida. De fato, na Bíblia tem tudo. Existem algumas áreas da nossa vida e sobre essas áreas eu passei e sei que a Bíblia me trouxe resposta. Por isso que eu cheguei à minha bendita conclusão, depois de alguns anos, de fato, que na Bíblia tem tudo, né? Eu sou de família cristã, então eu sou cristã de berço. Eu não experimentei o mundo lá fora e graças a Deus, pela misericórdia dele, eu não tenho esse desejo, eu nunca tive esse desejo. Então eu nunca saí da presença de Deus, graças a Deus. Mas por ser de uma família cristã, eu vivi a vida de Jó, aquela vida de dizer: eu te conhecia por ouvir falar. Em 2014, de fato, eu conhecia o outro lado de Jó. Não de perder tudo, mas o lado de fato. Hoje eu te conheço pelo que, de fato, Jó vivia. Porque estava próximo de Deus e não só ouvir falar, né? Então, por que eu digo que eu conhecia? Hoje você pode estar na sua vida assim. Você conhece Deus por ouvir falar e não por, de fato, viver uma vida com Deus. Por quê? Eu sou de família cristã. Desde que eu me conheço como gente, nunca me vi fora da igreja. Então, todo o tempo, eu tenho 30 e alguns. Então, há pelo menos 30 anos na minha vida. 20 e tal, pelo menos, né? Já que eu não tenho ainda... eu sei que eu sou cristã de fato. Gente, eu sou cristã. Eu sinto me dizer. Eu, pelo menos 30 anos na minha vida. Eu tenho 30 e não cheguei a 35, mas 30 anos na minha vida. Eu me conheço como cristã. Então, 30 anos da minha vida eu sou cristã. Eu não sei o que é a outra vida. Graças a Deus, nunca senti vontade, nunca senti desejo. Mas, como eu falei, eu vivia a vida antiga de Jó. De conhecer Deus por ouvir falar. Porque eu ia pra igreja, me arrastava, né? Me arrastava na igreja, graças a Deus. Minha mãe levava a gente pra igreja. Minha mãe criou 10 crianças, se eu não me engano, 7 a 10 crianças. E conseguia arrastar todo mundo na igreja, graças a Deus. Minha mãe de criação, isso é uma outra história, né? Que eu fui parida por uma mãe, mas fui criada por uma outra. Então, a minha mãe, de fato, que me criou, né? Então, ela nos arrastava pra igreja. E graças a Deus, todas as crianças que passaram pela casa dela, foi em média umas 10 crianças que passaram pela casa dela, todas elas hoje são maiores de idade e seguem o caminho do Senhor. Então Deus foi fiel na vida dela. Ela era uma mulher de oração. Pensa numa mulher de oração, menina. Quando ela faleceu, ela já é falecida, faleceu em 2019, eu falei, nós estamos perdidos. Porque agora que vai orar por nós, Deus para todos, cada um por si, Deus para todos, né? Falei, cada um por si, Deus para todos. Porque quem orava, Deus levou. Entendeu? Então, meninos, meninas, vamos começar a caminhar no caminho do Senhor. Mas brincadeiras à parte, ela de fato era uma mulher de oração. Quando você via aquela mulher, ela estava na igreja, estava orando. Estava na igreja, estava orando. Estava na igreja, estava orando. E era uma mulher muito sábia. Ela, como mãe, se perdeu em alguns momentos, sabemos, né? Sabemos também da criação dela e tudo mais. Mas, como mulher cristã, ela era muito sábia. Eu olho hoje pra minha vida e falo, meu Deus, minha mãe não passava por isso, não. Minha mãe não fazia isso, não. Não, minha mãe era muito sábia. Nesse momento, ela tomava esse tipo de decisão. Ela era muito sábia. Por quê? Porque ela vivia com Deus. Ela, de fato, estava com Deus, do lado de Deus ali. Então, tem coisas na nossa vida que a gente passa, não é porque a gente, muitas vezes, tem que passar só, mas é porque a gente está distante de Deus. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, não. Como eu falei aqui, né, como eu tava comentando com vocês, eu conheço Deus desde 2014, que eu de fato conheço o outro lado de Jó. Eu tô usando aqui o exemplo de Jó. Antes eu conhecia por ouvir falar. Como eu vou voltar do começo de novo, eu cresci num lar cristão, desde os primórdios do meu avô já é falecido, sim. Desde os primórdios do meu avô, ele é cristão e os filhos que foram, automaticamente foram sendo cristãos. Claro que uns se desviam um pouco, outros não, mas seguem cristão, certo? Então, eu cresci numa família cristã. Eu cresci num lar cristão, eu ia pra igreja de domingo a domingo. De domingo a domingo. Não podia dormir na igreja. Um monte de coisa acontecia, mas eu cresci num lar cristão. Então, eu achava que era aquela vida monótona, né? Só que tem coisas na nossa vida que acontecem para que a gente saia do lado de ouvir
Deus, de conhecer Deus por ouvir, para ter a experiência de fato estar com Deus, tá? E como é que isso aconteceu? Eu cheguei nessa conclusão, cheguei nos meus 20 anos, né? A crise da existência, eu falava assim, que eu queria chegar nos 20, porque minha mãe, ela dava data pra gente. Ela falava, você só pode namorar com 20 anos. Então a gente queria namorar. E pra que a gente queria namorar? Porque acho que a gente achava que a vida de filho era uma vida opressora. Não era uma vida opressora, porque a gente via nossos amigos saindo e não sei o que, e a gente tava na igreja. Graças a Deus, gente, tá? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor foi misericórdia. Hoje em dia eu vejo a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque todos os meus amigos são desviados, são todos errados. E eu cresci com meninas que iam pra igreja também. Entre Universal e não sei mais quanto. Iam pra igreja. Só que são hoje desviadas, né? E porque os pais, talvez, permitiam fazer certas coisas que a minha mãe não permitia. Minha mãe não permitia nem ter amigos, porque ela dizia que o nosso amigo era Jesus. Muito bem. Nosso amigo era Jesus. Ela só permitia a gente ter amizade com pessoas da igreja. Não é que ela não deixava. Mas, assim, pessoas que não fossem da igreja, ela não queria que a gente tivesse amizade. Ela, ó, daqui pra... da porta de casa pra fora, podem ter amizade que vocês quiserem, mas daqui pra dentro só entra a pessoa da igreja, entendeu? Dentro de casa só entrava uma pessoa que ela conhecia, da igreja, que ela conhecia pai, mãe, essas coisas todas. Mas somos pais, né? Mas tudo bem. Então, em 2000 no ano de 2000, foi quando eu tinha 7 anos. Então já vai descobrir minha idade, pronto. No ano 2000, eu tive 7 anos. E a minha mãe passou por um problema espiritual muito grande. Minha mãe de criação, certo? Por quê? O diabo, quando ele vai tentar você, ele não vai te encontrar muitas vezes, ele vai pegar o que é o seu elo mais fraco. No caso, são as crianças. Então, eu tinha 7 anos. Meu irmão, que é filho biológico dessa minha tia, mas é meu irmão, né? Ele é um ano mais velho que eu, tinha 8. E a minha tia tinha acabado de gerar de novo. Tinha um bebê de meses ali, né? Tinha um bebê de meses. Eu tive meningite. Foi a minha primeira experiência com Deus, de fato. Eu tive meningite. E Deus me deu esse sinal aqui, que é justamente, que é pra me lembrar de onde ele me tirou. Então, quando o diabo tenta vir e jogar seta na minha vida, ele não consegue. Porque eu falo, diabo, se tem uma pessoa que tu não vai conseguir. Aqui tu não consegue. Eu posso cair, mas... caída eu não fico, entendeu? Caída eu não fico, porque eu tenho a palavra, caída eu não fico. Caio, não sei o quê, mas rapidinho me levanto, né? Então, eu tive meningite. Eu tive meningite, porque eu confundo meningite com conjuntivite, mas já sei. Eu tive meningite aqui, só que a guerra não foi eu ter meningite. Porque o que acontece? O filho biológico dessa minha mãe, ele ficou doente, então ele precisou ficar internado. Tudo na mesma noite, no mesmo dia, assim. Ele precisou ficar internado. E minha tia era a única adulta, e tinha uma outra tia que ela tinha 18 anos na época. Ou seja, ela tinha acabado de chegar na maioridade, então ela teve que ficar conosco. Eram umas 5, 6 crianças dentro de casa. E ela com 18 anos, porque a minha tia foi ficar com o filho dela biológico. Ela também era minha mãe, né? Minha mãe foi ficar com o meu irmão, né? Que é o filho dela biológico, no hospital, porque tiveram que internar ele, mas o caso dele era tranquilo. Nessa mesma noite, a gente dormia, todo mundo num quarto, tinha muitas beliches ali, porque a casa ainda era pequena e tudo mais. Depois Deus prosperou a gente, graças a Deus. Mas a gente dormia numa beliche, e eu dormia com uma outra prima, que é minha irmã também, né? Que a gente foi dormir junto, não somos irmãos, mas é minha prima. Mas irmã tem a mesma idade que eu, que é filha da minha outra tia também. Eu dormia junto com ela. E nisso, a minha tia dormia embaixo com o bebezinho, né? Porque, na verdade, o bebê dormia com a mãe dela, dormia embaixo com o bebezinho. Isso eu não tô me lembrando muito bem. Mas dormia embaixo com o bebê. E eu ficava balançando assim, balançando a cama, né? Porque eu tava já doente, tava balançando a cama. E essa minha irmã falava, tia... me chamam de Sônia, mas meu nome é Lina, tá? Porque, enfim, tem que ter nome. Mas me chamam de Sônia. A Sônia não me deixa dormir em paz, porque ela fica balançando. E ela me chamava e eu não respondia. Nisso, que ela me chamava e não respondia, a primeira bênção pra você saber, né, de fato, o porquê você pensa na sua crise existencial, pra saber de onde chegou esse resultado, né? Então, eu não me mexia, eu não falava nada, e a minha tia queria me bater, tipo assim, poxa, deixa ela dormir, tá perturbando já, entendeu? Quando ela botou a mão em mim assim, eu tava pegando fogo. Com 18 anos, com um bebê recém-nascido, eu tava pegando fogo. Só que nisso que eu comecei a pegar fogo, o bebê recém-nascido começou a vomitar também, menino. Ih, menina. Imagina a luta. A minha mãe lá no hospital, né? Porque os nossos pais biológicos, nossa família é de Angola. Então, só tinha essa tia aqui, que era a nossa mãe que nos criou. Então, minha mãe lá no hospital, a minha tia acabou de fazer 18 anos, com um bebê recém-nascido, que tava vomitando também, e eu quente. E ela não sabia. Sorte que, graças a Deus, né, tem amigos que são mais chegados que irmão, né? Então, a comunidade angolana aqui em Angola, minha família é da Angola, a comunidade angolana abraçou, né? Minha mãe tem uma tia, né? Que a gente cresceu junto, até chamava o filho dela de primo, dormiu na casa, né? Enfim. A gente cresceu junto. Essa tia, a minha mãe ligou pra essa tia, que era como minha irmã. Ela foi ao encontro do meu irmão, que é filho biológico da minha tia.
Foi encontro dele. E a minha tia me levou pro hospital, né? Quando disseram que eu tava com meningite, que eu ia morrer. Menina, eu morri. Na verdade, não ia morrer, eu morri. Esse que você me vê aqui é porque Cristo me ressuscitou. Se tem uma pessoa que ressuscitou, fui eu. E Lázaro, entre outros, que Jesus ressuscitou também. Lázaro, né, entre outros. A menina também, né, que Jesus falou Talita Cumi, né, que ela tava dormindo, enfim. Mas eu ressuscitei. E isso não é o que me disseram. Eu sei, eu vi, eu vivi e eu lembro. Graças a Deus me traz a memória de onde ele me tirou. Tá? Então, eu morri. Então, foi assim que a minha família conheceu a Igreja Internacional da Graça de Deus, a famosa aqui no Sul, porque minha família é do Rio, né? A famosa aqui no Sul, Igreja da Graça do Missionário R.R. Soares. Minha família até hoje frequenta essa igreja, tá? Minha mãe faleceu nessa igreja, mas a minha família era de uma igreja angolana, né? É uma comunidade angolana, né? Porque normalmente em países, assim, fazem comunidade e tudo mais, né? Pessoas vêm de fora e tem a sua comunidade, a sua igreja, não sei o quê. A minha mãe era de uma igreja angolana. E minha mãe chegou nesse momento também, sabe? De falar assim, Jesus, o que tá acontecendo? Porque todos os filhos dela, tudo quanto é lado, estavam doentes, né? 3 filhos. Né? Ela tinha, acho que tinha 7 crianças dentro de casa. Os 3 já estavam ruins, né? Já estavam doentes. E eu era a pior de todas, né? Porque o meu mais velho ficou internado, mas tinha previsão de alta. O mais novo era coisa de neném, sabe? Que tá passando mal, mas medicar, não chegou a ficar hospitalizado, mais novinho, bebê. Né? Que hoje tem 26 anos, foi no ano 2000. E eu... morri. Morri. Porque o que acontece? O diabo, ele queria pegar a minha mãe biológica e a minha mãe de criação. Né? Ele queria parar. Porque a minha mãe biológica também, ela é muito usada por Deus. Pra abençoar, pra prosperar a vida de outras pessoas. Então ele queria parar. E na África, né, em Angola, tem muito esse negócio de macumba e não sei o quê. E jogaram de fato, feitiço, enfim, na nossa família, por inveja, tudo por inveja, tudo bem? Família, por inveja, mas Deus é maior, né? Então, nisso, minha mãe, orando de madrugada, ela ligou a TV, sentiu de ligar a TV, ligou a TV e viu um pastor, que a gente cresce junto, a gente chama de primo, porque a gente cresceu junto praticamente com o filho dele e tudo mais, e ela viu um pastor convidando ela pra ir pra Igreja Internacional da Graça de Deus, que era do lado, assim, de casa, tipo assim, era a pé. Então, a minha mãe foi pra essa igreja, e ali... eu vou contar meu testemunho em 2 partes, tá? Pra não ficar muito grande. Vou contar essa parte da infância, depois eu vou contar... o outro vídeo vai ser a segunda parte. Então, ali a minha mãe foi pra igreja. Nisso, gente, Deus, ele age, de fato. Você pode falar o que quiser de igreja, como for. Eu sou testemunha de que fui curada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas através de orações de pastores, né? Porque a misericórdia de Deus, com pastor, sem pastor, Deus ia fazer transformação na minha vida, mas através de pastores, de mãos humanas também, da Igreja Internacional da Graça de Deus, tá? Então, o que acontece? A minha mãe foi pra Igreja da Graça de Deus, a igreja toda... Minha mãe acabou de chegar na igreja. Vê que a mãe é misericórdia de Deus. Minha mãe acabou de chegar na igreja, uma mera mortal. Mas a igreja toda se uniu. Desde o missionário R.R. Soares. Chegou o missionário R.R. Soares, certo? Então, até o missionário orou. O missionário mandou, pastor. Não foi uma vez que o missionário mandou. Era na época... Eu esqueci o nome. Ele chegou a ser vereador. Ele era vereador do Rio. E ele era também médico. Ele era vereador e médico. Então, o missionário enviou esse médico para poder ir pro hospital público, né, que era no hospital público, mas para poder entender qual era a minha situação. Também chegou uma época que a minha tia, ela quase faleceu por causa de... Essa tia de 18 anos, ela quase faleceu por causa de... não sei o que... Não, infecção urinária. 1 ano de casada, ela pegou infecção urinária e ficou internada também. E mais uma vez a Igreja da Graça enviou o médico, esse médico que era vereador do Rio de Janeiro, para cuidar do estado da minha tia. Não cuidar, assim, mas entender como é que tava para poder também auxiliar a família, né? Nessa época, minha família já tava na época das vacas gordas, como dizem, né? Meu tio fala a época das vacas magras, vaca gorda. Tava na época das vacas média, né? Gorda, depois voltou pra magra. Enfim, agora estamos na média. Então, estamos misturados. Mas já tava na época das vacas gordas, então já ia pro hospital particular, já tinha plano de saúde e tudo mais. Então, a minha tia tava já no hospital particular, mas mesmo assim, a Igreja da Graça também enviou esse mesmo pastor, esse mesmo vereador, eu não lembro o nome dele agora não, mas se você vê um vereador, que foi o último vereador do Rio de Janeiro antes desse atual, você vai ver quem é. Ele ficou muitos anos como vereador no Rio de Janeiro. Ele é um médico até. Eu não lembro o nome dele. Ai, Deus me perdoe. Eu tenho que orar por ele. Mas eu não lembro. Mas era um vereador. E Deus enviou ele. E a Igreja da Graça foi de fato uma igreja. Foi uma igreja. Orou.
enviou pessoas, missionário pediu oração na TV. Eu não lembro, eu saí naquela revista, na época a Igreja da Graça tinha uma revistinha. Eu saí na revista, e gente, eu ia pra escola, porque tinha muita gente na escola que era da Igreja da Graça. Eu ia pra escola, a pessoa falava, você é a menina da revista? Aí todo mundo queria ver o meu sinal. De fato, eu era menina. Eu saí naquela novela da vida real também, que tem no culto da Record. Da Record não, da Igreja da Graça. Enfim, né? Deus fez um milagre na minha vida. E isso é uma das coisas que Deus me mostra de onde Ele me tirou. Eu falo assim, gente, eu poderia estar morta, enterrada. Minha mãe dizia assim pra mim, sempre, minha mãe nunca me deixou esquecer. Essa que faleceu em 2019. Filha, todo ano ela falava assim, filha, quando eu fazia aniversário, filha, agradeça a Deus pela sua vida. Você poderia estar morta, enterrada e esquecida. Ela falava assim, morta, enterrada e esquecida. Claro, né? Porque 500 anos atrás, né? Mas eu tô aqui, né? E quando o diabo tenta me derrubar, eu falo, eu podia estar morta, enterrada, e no céu, comendo do mundo melhor. Com 7 anos, gente, onde que eu ia pro inferno? Agora eu vou... Não vou pro inferno. Eu faço o diabo rápido e foge. Porque eu falo, gente, olha pra minha cabeça. Eu raciocino, porque eu sou analítica, né? Meu perfil é analítico. Eu sou mesmo analítica. Eu calculo tudo. Eu calculo tudo. Eu sou mais pro lado... Eu era, né? Não sou, não. Eu era mais pro lado Tomé, que precisava ver pra crer, do que Pedro, que fazia as coisas pra depois raciocinar. Eu era mais do lado Tomé. Mas agora eu tô mais Pedro. Mas eu era mais do lado Tomé. Então, o diabo, quando vem, eu começo... Ó, eu uso minha cabeça raciocinante. Peraí. Eu poderia estar no céu. E o diabo acha que vai me olhar pro inferno. Não vai. Entendeu? Aí eu ando direitinho no caminho do Senhor. Mas é isso. Essa é a primeira parte do meu testemunho. E de como a sua crise existencial é de você achar que vivia como Jó antes. De repente você não está como Jó. De ouvir falar, de conhecer Deus por ouvir falar, não por experiência que você tem. Essa foi a primeira experiência com 7 anos que eu tive. E como eu estava falando, eu todos os dias oro com as minhas filhas, leio a Bíblia todos os dias. Foi uma coisa também, foi uma preparação, foi uma resposta que Deus me deu, sabe? Foi um momento da minha vida, quando eu me despertei novamente, tive de novo esse... já não tava claro o que eu ia fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer, porque eu já tinha perguntado a primeira vez. Mas eu tava, Jesus, não tô indo bem. Abre aí o caminho de novo. E Deus me deu certas respostas na minha vida. Mas, e eu leio a Bíblia com as minhas filhas por causa disso. Tá? Então, essa primeira parte do meu testemunho. Não se esqueça de se inscrever, tá? Nesse canal. Onde eu não vou ficar contando só o meu testemunho, mas mostrar pra você, meu irmão, como a nossa Bíblia, essa Bíblia aqui, ela tem o poder de nos conduzir todos os dias. E Deus, ele tem resposta pra tudo na nossa vida. A Bíblia, de fato, é o meu manual de vida. E hoje, eu fiquei assim, Senhor, eu tô alguns dias, Deus falando, abre o canal. Eu falei, mas eu vou lá aqui, Jesus, eu vou lá o quê? E Jesus, ele mostrava pra mim essa palavra. Abre a sua boca que eu encherei. Abre a sua boca que eu encherei. Eu tô aí vários dias. E hoje eu falei, cara, eu vou gravar o vídeo. E olha, eu abri a Bíblia e olha o que eu abri aqui. Eu abri em Salmos 81, tá até aberto aqui, que tá escrito assim, 81, 10. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tal, encherei. Então, eu fiquei, Senhor, o que eu vou falar no YouTube? Eu falei, eu vou abrir minha boca, porque quem vai falar é Deus. Então, tudo que eu tô falando aqui, eu creio que são palavras de Deus para me edificar, mas muito mais para mim transbordar. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Eu quero receber muitas bênçãos de Deus, mais do que eu tenho dado. Eu tenho enterrado muitos talentos que Deus me deu. Você sabia, meu irmão, que eu sou formada em ciências contábeis, eu tenho uma empresa de consultoria financeira para pequenas empresas, eu sei sobre finanças empresarial, sei sobre finanças pessoais, eu tenho uma empresa de software financeiro, né, de gestão financeira que ajuda as empresas a tomar decisões, é empresa de gestão financeira, é um software, né, gestão financeira onde você registra entrada e saída, e o sistema te ajuda a tomar melhores decisões. Não simplesmente um sistema que você vai lançar entradas e saídas, não. Você vai lançar entradas e saídas e ali o sistema vai te dar um relatório. Você vai conseguir tomar melhores decisões. Você sabia que eu tenho tudo isso? Mas o que eu faço? Eu guardo os meus talentos pra mim. Porque eu fico, Senhor, 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 Senhor. E Deus fala, a fé sem ação é uma obra morta. Moisés, quando eles saíram do Egito, o que eles foram fazer? Senhor, Senhor. Tem momentos que a gente tem que orar, tem momentos que a gente tem que orar. Mas tem momentos que Deus fala, por que você tá reclamando? Marche. E várias vezes Deus me fala isso, ó. Você tá aqui orando, né? Vai marchar, minha filha. Vai marchar. E nesse momento eu tô aqui marchando, obedecendo. Há 2 noites atrás, eu acordei de madrugada e eu ouvi nitidamente Deus falar no meu coração assim, faz tal coisa. E o diabo vendo, né? E eu sozinha, não vou botar a culpa no diabo, não. Eu sozinha falando assim, ai, Jesus, mas não sei o que, botando minhas desculpas. E eu escutava, aquilo queimava no meu coração. Faz isso, faz isso, faz isso.
E ultimamente, o que eu tenho pedido pra Deus, vou falar no meu segundo testemunho, é o quê? Que eu quero ser uma filha mais obediente. Então, estar criando esse canal é um sinal de obediência. E nesse mesmo versículo de 81, que eu li hoje, abri a Bíblia assim mesmo, porque Deus tem mania de me fazer assim. Abre a Bíblia que eu vou falar. Nesse mesmo versículo diz assim, ó. Aqui, diz assim, ó. 13. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o meu povo de Israel me obedecesse. No 16 diz assim, mas a vocês eu darei o melhor trigo e os melhores alimentos. Então Deus disse, se você obedecer, ele vai te dar o melhor que ele tem para você. Mas para isso você precisa obedecer. Porque a palavra de Deus disse, quem quiser de me ouvir, de comerei os melhores dessa terra. A palavra de Deus disse, quem pede, recebe. Eu pedi muito e recebi. Mas e na hora de obedecer? Eu obedeci? Não. Agora, Deus está colocando no meu coração o espírito de obediência. E uma das obediências que eu quero cumprir é criar esse canal. O que Deus vai fazer, eu não sei. Eu simplesmente estou aqui para obedecer. Essa é a parte 1. Vou fazer a parte 2 aqui mesmo, só para não ficar muito longo. E já subo também.